Então, mais uma vez, boa noite a todos e vamos dar início ao nosso tema de hoje. Melhorar é progredir. Vamos ver se chegamos a algum progresso durante esta hora. É assim, é aquilo que esperamos. Sempre aqui falamos sobre a nossa evolução e como o Espiritismo nos esclarece e consola sobre tudo o que está relacionado connosco, como seres imortais que somos, nos dois planos da vida. É normal, quase todas as semanas falamos disto. Aprendemos e progredimos constantemente, também disso falamos, e é dentro deste contexto que hoje vamos refletir sobre as diversas formas de nos melhorarmos, porque é a partir do melhoramento da nossa transformação que nós atingiremos outros patamares. Mas já lá vamos falar sobre isso. Estamos em pleno século XXI. Fala-se da natureza degradada, da Amazónia em chamas, da política corrompida, um bocado por toda a parte, por todo o mundo, da violência em todos os seus aspectos e, sobretudo, e também de consultórios cheios. De vez em quando, para completar, alguém que amamos vai embora. A saúde acaba, o emprego é perdido, enfim. Há um grande número de pessoas das mais diversas linhas da fé, onde entre elas reina a perturbação e a dúvida, porque deturpadamente vivem mergulhados nas interpretações da revelação celeste, imantados à casca, esta nossa casca da vida, que é o corpo de carne que nós temos, onde se prendem desavisados de tudo aquilo que nós temos no nosso dia-a-dia. Para essas pessoas, a alegria é o quê? É o interesse, é a satisfação imediata e a paz e a ascensão passageira do bem-estar corpo físico. Pouco importa. O que importa é não ter dor nenhuma, a fim de que possam comer e beber sem quaisquer impedimentos. Isto é apenas fazermos aqui um ponto sobre aquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia. E perante tudo isto surgem as grandes questões. Como é que fica a nossa esperança? O que é que nos move? Para onde vamos? Será que está tudo perdido no meio de tudo o que foi falado até aqui? E dentro destas questões, nós vamos acumulando, dia após dia, sentimentos, muitas vezes de revolta e de falta de esperança, sentimentos esses que vão brotando aqui e acolá. E nós mergulhamos no automatismo da rotina do trabalho, do estudo, das obrigações diárias e sempre, ou quase sempre, a fazer o possível para não pensarmos. E ao mesmo tempo tentar encontrar uma fuga que nos impeça de concluir algo que no nosso íntimo nós sabemos que não faz sentido. Mas é uma realidade. Hoje em dia é muito comum nós vermos pessoas sem esperança no futuro. Se vocês pensarem, nós falamos com uma pessoa e dizes: como é que estás? Olá. Vai-se andando. É a falta de esperança, é o desânimo, é o descontentamento. E essas pessoas, além
da falta de esperança e do seu desânimo, muitas delas entregam-se a conversas de baixo padrão vibratório. E juntam-se e comentam as tragédias, tudo o que há de tragédia, tudo o que há de mal, com a riqueza e o pormenor dos detalhes de todas estas coisas menos boas, digamos assim, que nós vamos vivendo. E deste modo, elas vão fortalecendo a ideia do caos. E nós vamos passando isto de uns para os outros. E pergunto eu, mas será que está tudo tão caótico assim? Algumas pessoas mais ousadas, como dizia a Ana Luísa, até perguntam, mas que Deus é este? Onde é que está Deus? Não é? Inconscientemente ou não, todos reconhecemos que somos tutelados por um Criador soberanamente justo e bom, a quem chamamos Deus, certo? E por desconhecimento das suas verdadeiras leis, ainda não conseguimos trazê-lo para o nosso consciente. Chegaremos lá um dia. Mas esta falta de conhecimento é que nos leva a estas questões. Que mal eu fiz? Porque é que eu sofro? Que Deus é este? Porque é que eu estou assim? Porque é que aquela não tem nada e eu tenho? E por aí adiante. Se nós repararmos bem, e olhando atrás à nossa evolução, atualmente nós somos a nossa melhor versão no nosso aspecto evolutivo. Então, vamos falar disto para percebermos o nosso desconhecimento em relação àquilo que nós vamos passando e, portanto, tentarmos aprender e para também não cairmos nas armadilhas do dia a dia, daquelas conversas que eu disse malsãs e detalhadas, onde achamos que tudo está perdido. Porque nada está perdido. E nós já vamos ver. Ninguém consegue progredir sem a inevitável mudança de atitude. É impossível. É preciso sair da ilusória, da nossa, e eu vou dizer nossa porque eu incluo-me em tudo isto também, é preciso sair da nossa ilusória zona de conforto, que é a senha ou a chave misteriosa da nossa evolução. Porque nós fugimos dela, vamos andando, vamos empurrando, como se costuma dizer. Mas todos nós sabemos que a nossa mente é um manancial de recursos para auxiliar no nosso desenvolvimento, certo? Mas precisamos de saber usá-lo, de saber usar a nossa mente e de a exercitar. Daí a necessidade que nós temos de sair da zona de conforto. E isso acontecerá, quer queiramos, quer não. Uns irão mais cedo, outros chegarão noutra altura. Nós achamos que somos tão sóbrios, tão senhores de nós mesmos, mas nas pequenas coisas que ainda nos abalam, elas abalam-nos porquê? Se nós temos, eu sou forte, eu sou consciente, eu posso, eu sei. Porquê que vocês acham que nós nos esquecemos temos este medo e nos abalamos por isto? A resposta é fácil. É porque nós esquecemos de que tudo está sob o comando de Deus, que é a inteligência suprema do universo. E que com o auxílio dos bons espíritos, nada escapa ao seu doce olhar. Mas pode ser que a qualquer momento também, apesar de nós sabermos disto,
Pode ser que a qualquer momento fiquemos aflitos. Não estamos fora disso, achando que tudo saiu do nosso controle. E quando isso acontece, é bem provável que esteja relacionado, muitas das vezes, com a nossa fé. A nossa fé que poderá estar adormecida. Então, esse será o momento de resgatá-la, de fortalecê-la, lembrando-nos sempre de que toda a transformação gera um certo movimento. Mas isso não quer dizer de que tudo esteja perdido. Não, até pelo contrário. As coisas saem do lugar, muitas das vezes, para se encaixarem melhor em outro lugar. Nada anda ao acaso do Pai. Também nós sabemos que nada por aqui é muito fácil, não é? Jesus também nos disse. Aqui, não é aqui que nós somos felizes, não é? Então, dentro deste ponto, embora saibamos que nada seja fácil ou muito fácil, neste ponto alto da evolução humana, é de grande importância direcionarmos o nosso foco para aquilo que realmente nos eleva. Porque é disso que nós precisamos. Elevação. Cabe a cada um de nós elegermos o nosso tesouro. Há bocadinho a Ana Luísa falava dos tesouros. Cabe a cada um de nós elegermos o nosso tesouro para conseguir depositar lá o nosso coração, os nossos interesses, o nosso foco, seja aquilo que for. Então os bons espíritos advertem-nos que nós devemos encarar as dificuldades como oportunidades de aprender e fazer melhor. É apenas isso. E não tenhamos medo, pois tudo o que nos acontece concorre para o nosso bem e não para o nosso mal. No entanto, e para que nós possamos lidar com todas estas variantes, digamos assim, existem alguns pontos importantes que nos ajudam a desenvolver alguma habilidade que nos fortalece ou que nos possa vir a fortalecer em momentos de dificuldades. Porque momentos de dificuldade todos nós passamos. É preciso em nós termos esta consciência de que será um bem para nós. Então temos exemplos como perceber, estudar, ter conhecimento das leis que regem a vida no campo da matéria, quanto do campo do espírito, que é aquilo que nós fazemos aqui, ou que pelo menos tentamos fazer da melhor forma de todas as semanas, para nos esclarecermos sobre o espírito. Também através do autoconhecimento, aquele olhar para nós mesmos, mas é sem véus e sem autoenganos, porque todos nós temos muitas máscaras e então é preciso fazermos isto para nós, mas sem os nossos autoenganos. Através da meditação, e quando se fala em meditação há sempre uma conotação diferente, mas a meditação pode ser apenas um momento em que podemos silenciar e olhar um ponto, um lugar e só observar. São momentos que nos acalmam e que nos ajudam a discernir melhor, por vezes, decisões que nós temos que tomar e que são difíceis. Mas há um outro aspecto também, para além destes, entre outros. Importa também selecionar o que trazemos para a nossa tela mental. Essa é importantíssima.
Que tipo de conteúdos irão abastecer a nossa vida? Que tipo de conversas nós vamos sustentar? Isso é de primordial importância. Ninguém é mais do que ninguém. Mas façamos as nossas escolhas, porque todos nós que estamos nesta sala já temos algum conhecimento. Mas temos irmãos nossos que não têm esse conhecimento. Então, dentro daquele pouquinho que nós possamos conhecer, que passemos também a mensagem a eles. E uma das formas de não entrar nesse tipo de diálogos é, por exemplo, o silêncio. Nada melhor do que o silêncio em situações destas. Nós podemos nos relacionar com qualquer tipo de pessoa. Não há escolhas. Mas ao observarmos o seu padrão vibratório, cabe-nos decidir, como eu estava a dizer, sintonizar com eles ou não, ou doar amor e conhecimento para que um dia ela também se liberte daquela situação. Porque muitos o fazem porque é comum fazer, não é? Tudo está em perfeita sintonia e no lugar que deve estar. Saibamos nós lidar com as dificuldades que nos aparecem, reconhecendo que não habitamos ainda num mundo feliz, como eu disse há pouco. E tínhamos a plena de certeza, e eu vou repetir, de que nada está perdido. Chico Xavier, para verem que nada se perde, Chico Xavier conta uma história que um dia foi procurado por um médico, seu amigo, até inclusivamente ele era espírita e colaborava na elaboração dos livros, das obras de Chico, psicografadas. E esse médico, ao ir ter com Chico Xavier, ele queria saber o que fazer com um velho mendigo que insistia em dormir no alpendre da sua casa. Ele não estava preocupado em tê-lo como hóspede naquele lugar. Mas ele estava, sim, preocupado com a acomodação do mendigo e com o frio que ele podia ter durante a noite. Inclusivamente, ele já tinha alertado o mendigo de que, se ele permanecesse ali, acabaria por ficar doente. Mas o amigo de Chico, lá o médico, vendo que os seus avisos eram ignorados, dedicou-se a encontrar um lugar para o mendigo, onde o mendigo pudesse ao menos pernoitar. Depois de conseguir um quartinho lá na vizinhança, levou para lá. Qual não foi a sua surpresa que no dia seguinte deu com ele na sua varanda da mesma forma. Pensando que ele talvez não tivesse gostado do lugar, vai então outra vez o senhor, o médico, procurar um albergue que o tratasse ainda melhor. Mas não serviu de nada, não adiantou. O velho voltou a passar as noites no seu alpendre. E o médico, já demasiado intrigado com a situação, vai ter com Chico. E Chico, naquele momento que tinha evitado até ali, contou-lhe todas as cenas que os amigos espirituais lhe tinham mostrado em relação àquele mendigo. Ele explicou que aquele mendigo, na existência anterior, tinha sido um fazendeiro cruel que tinha expulsado impiedosamente muitas famílias das suas terras, deixando-as sem rumo e ao relento. Era o passado daquele mendigo. Depois que ele desencarnou,
não é? Depois de ter acontecido aquilo, naquela existência, a partir daquelas lembranças, formou-se-lhe o complexo de culpa. Esse complexo de culpa foi de tal forma que o sofrimento se manteve até àqueles dias em que ele estava, portanto, como mendigo, no alpendre. E não deixava que ele permanecesse alojado em lugar nenhum. Então, Chico disse para o amigo, olha, não adianta tentar melhorar a situação dele. Deixe-o dormir no seu alpendre. Mais uns dias e ele vai procurar outro lugar onde se deitar ao relento. E esta situação vai perdurar até que o complexo de culpa deixe de o atormentar. Vejam bem, aquilo que nós carregamos de existências em existências. Ora, perante esta história verídica, vem-me à mente a lição de que, para nós exercermos a caridade, o auxílio, é necessário usarmos de bom senso e não insistirmos quando o necessitado se nega a receber o benefício. Nós temos sempre a ideia de julgar. Não quis, é muito fino ou é muito fina. Nós não sabemos as razões que existem ali. Não é? Então é muito importante que tenhamos em mente, porque há sempre razões que justificam situações como esta. E todos nós estamos sujeitos a este tipo de situações. Então, prossigamos tranquilos e, como o médico amigo de Chico Xavier, tentemos o nosso melhor e, caso não consigamos atingir esse objetivo, ou o objetivo que a gente pretende ou que idealiza na nossa mente, raciocinemos para que a desilusão e o sentimento de culpa não se apoderem também de nós. Porque senão também nós iremos ficar tristes. Prosseguir é um comando expressivo, imperativo, bem conciso e necessário para todos nós a fim de superarmos obstáculos, vencer traumas, manter a vitalidade, abrir caminhos e ver além das aparências difíceis, que não é muitas vezes fácil, não é? Mas é preciso prosseguir. Apesar de tudo, prosseguir com confiança, amando e trabalhando dentro do possível, cheios de esperança e determinação, e sem desistir da honestidade, do amor, da perseverança, da crença firme na nossa própria capacidade de encontrar o melhor. Porque todos nós, com certeza, já tivemos dias melhores e dias piores. Então precisamos ter esta força para encontrarmos o melhor. Muita gente fica paralisada pelo medo. Com certeza não é novidade para vós. Pela timidez, pela insegurança e até mesmo pelas adversidades naturais, como é o que se tem vindo a passar, não é? Bem próprias da nossa condição humana. Tudo isto é próprio da nossa condição humana. Então, os espíritos amigos alertam-nos para que não tenhamos medo de prosseguir, para não adoecermos. Porque a vida, meus amigos, conspira a nosso favor, não é contra nós, é a nosso favor. E até por gratidão a Deus, à vida, por tantas bênçãos que nós temos,
É preciso erguer a cabeça, prosseguir sempre, desde que estejamos no caminho que não cause prejuízo aos outros ou lesões a nós mesmos, porque é importante também. Eu aqui acrescentaria que está dentro do preceito do fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Também nos dizem os amigos espirituais que o grande ativador dos estados depressivos é dispensarmos, ou seja, não termos a coragem e a esperança de enfrentar a própria convivência, os próprios problemas. Tínhamos o hábito e eles aconselham-nos a que tenhamos o hábito de andar de braços dados com estas virtudes. Que virtudes são estas? O termos força para podermos ultrapassar as nossas dificuldades. Porque nós, ao fazermos isso, ao ultrapassarmos isso, estas virtudes já alimentam-nos a alma e fazem superar as dificuldades, por muito grandes ou por muito expressivas que ainda sejam. Então, não nos permitamos permanecer abraçados à indiferença. A indiferença dói. A indiferença magoa. Não nos deixamos permanecer à omissão, à descrença ou à tristeza. Porque muitas pessoas morrem de tristeza também. Prossigamos sempre. Reagir a estes estados, digamos assim, é o grande segredo de cada um se manter saudável e feliz. E de difícil, vocês podem dizer assim, mas estás aí a dizer muita coisa, mas isso não é nada fácil. Não, não é difícil, basta querer. Nós precisamos de querer. Basta enumerarmos, e para começarmos, só por um bocadinho, basta enumerarmos todos os motivos de gratidão que todos temos connosco. Algum de nós já fez isso? Nós não nos lembramos muito disso. Nós lembramos sempre das ingratidões. Agora, da gratidão que temos connosco, nós não nos lembramos. A motivação está bem vincada nas afirmações do nosso grande mestre da humanidade, que nos disse: vós sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Então lembremos-nos destas palavras. Nós somos tudo isto. Precisamos é de pôr em prática. Estimados amigos, para quase em jeito de terminar, gostaria de afirmar que não tenho dúvida nenhuma de que melhorar é de facto progredir. E ninguém consegue progredir sem a inevitável mudança de atitude que eu falei já lá atrás. Então, aceitemo-nos como nós somos. Ponto 1. Cada encarnação tem razões ponderáveis onde cada um descobrirá valores bastante significativos, que tem em si próprios. Queiramos nós e saibamos nós valorizar estes pontos positivos que cada um possui. Todos nós possuímos. A autoaceitação consiste na liberdade de ser, de pensar e de agir. Porém, com consciência elevada. E é isso que nós tentamos fazer. É isso que nós vamos tentando trabalhar aqui a cada semana que passa.
E ao fazermos isto, controlamos melhor a nossa própria vida. Porquê? Porque nós nos livramos da dependência doentia, da consideração e das aprovações alheias. Porque já tomamos o conhecimento, já temos o conhecimento, então sabemos que estamos no caminho certo. Não é orgulho, como muitos de nós pensamos, alimentar uma autoaceitação genuína e profunda. Porque quando essa autoaceitação se alia à nossa autoestima, mais eficientemente ficamos nutridos. Portanto, a nossa nutrição será mais acentuada. Sentimentos de vivacidade e de contentamento afloram cada vez mais, porque nós já temos uma outra autoestima, uma outra autoaceitação. E o contentamento também. Então, respeitemos mais a nossa própria individualidade. E nós temos muita dificuldade disso. Nós temos muita dificuldade de dizer não, de nos afirmarmos e muito mais. Tanto isto que aqui vinha falar, que tenho falado até agora, em relação ao orgulho e tudo isto, tanto é uma realidade que, se vocês observarem no Evangelho de Mateus, no ponto 13, versículo 44, Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Então que nós, e Ana Luísa não foi combinado, por isso eu agora olhei para ela e me ri, porque nós não combinamos nada, não é? Mas quase sempre acontece. Então que nós procuremos encontrar os nossos tesouros, às vezes, que estão tão escondidos, que nós nem damos por isso. Eles estão no nosso íntimo e façamos todos os possíveis para vivenciarmos a alegria da descoberta. Porque quando nós vivenciamos essa alegria é algo de bastante estimulante. Passamos a ser diferentes. Nós não somos diferentes, as pessoas é que depois nos acham diferentes. Mas é tão bom mudar e descobrirmos estes tesouros, porque a partir da nossa autoestima também elevada, vai-nos permitir transitar pela existência com maior satisfação. Isto é tão claro. Por isso é que nós dizemos que o Espiritismo está na natureza. Está tudo isto, a doutrina nos ensina. Contudo, e eu vou repetir só para lembrar, precisamos de sair da zona de conforto. É preciso trabalhar, porque senão não há evolução. Nós ao sairmos, mas isto é tão importante, porque nós ao nos transferirmos da inércia para o trabalho incessante pela nossa redenção, vamos observar surpreendidos como a vida é diferente. É aí que está. Agora, cabe a cada um de nós desperdiçar as possibilidades que nos são oferecidas para multiplicar os tais talentos com os quais Deus nos capacitou para as nossas conquistas do nosso espírito. Porque estes tesouros, como a Ana Luísa também disse, foram distribuídos em quantidades iguais para todos. O que significa que compete a cada um de nós encontrar a solução e a capacidade de fazê-los dar os seus frutos. É isso. No entanto, eu vou relembrar que
que nós precisamos de entender que uma hora desperdiçada é património perdido na preparação das nossas habilitações para alcançar a meta. Eu costumo dizer que o trabalho é hoje e o começar é hoje. Esquecemos de que uma pequena invigilância é suscetível de nos inclinar aos desastres da alma. Assim como um acidente no trânsito pode custar muitas vidas. Nós frequentemente recusamos contratempos que a vida nos mostra, não é? Contratempos que nos educam. E que esses contratempos têm o seu objetivo. Têm o objetivo de nos imunizar, digamos assim, contra males maiores. E nós não queremos muito saber daquilo. Recusamos e descemos àquele delírio e à irritação que muitas vezes, sabem o que acontece? Vão preceder à obsessão ou à delinquência. Estes nossos desvios dão-nos realmente, temos estas situações que nos podem acontecer. Então, melhorar é progredir sempre. E todos nós vivemos várias vidas a fim de progredirmos em direção ao Criador, servindo sempre. E o apelo que gostaria de deixar aqui é que tenhamos compaixão por aquelas muitas pessoas que anseiam por tarefas chamadas nobres, de amor, de caridade, enfim, de solidariedade, contudo continuam a manter-se na aversão, na discórdia, na confusão diante de atitudes, da falta de entendimento de cada um dos seus irmãos, e isso nós observamos com certeza todos os dias. Enquanto que há outros que sonham também servir à luz, não é? Mas ainda se sustentam nas trevas da ociosidade e na inconveniência da ignorância. Então nós precisamos de aprender sempre, é a meta. Progredir sempre, abraçar a nossa autoaceitação, melhorar-nos é, de facto, o nosso objetivo. E lembremos-nos da conhecida e profunda mensagem de Allan Kardec: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então todos nós que simpatizamos ou que praticamos esta doutrina, que tenhamos a curiosidade e a vontade de aprender mais, a fim de sermos mais felizes a cada dia que passa, porque é este o nosso objetivo. E agora sim, eu vou terminar, mas não queria deixar de citar aqui um bocadinho do poema que eu fiz na última palestra, porque ele é tão grande e tão bonito que não há hipótese de uma vez só dizê-lo. Ele é de Amélia Rodrigues e é do livro que se chama Alma Querida. Então ela diz-nos o seguinte: seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te levam, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa no caminho os açoites das angústias em torvo redemoinho. Segue sem parar, amando, restaurando, redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma.
ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança, para dar-te visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-la. Subirás, subirás para o ninho da luz nas instâncias da paz, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais, além do coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura e Deus espera também. É isso que Ele espera de nós, é que nós trabalhemos e tenhamos vontade de evoluir.